A gente vai falar, então, né, do aumento dos casos de jovens tendo AVC. Eu vou ler uma nota para vocês. Os relatos de casos de AVC entre jovens têm se tornado cada vez mais comuns. Esse número quase dobrou no período pós-pandemia, acendendo o alerta para a doença que lidera as causas de internações e mortes no país e que sempre esteve associada a idades mais avançadas. Dados da Organização Mundial de AVC mostram que a taxa de pessoas com menos de 45 anos acometidas pela doença passou de 10% antes da crise sanitária, para agora 18% no fim de 2022. E eu acho que esse número tem aumentado ainda mais. Então a gente convidou a doutora Thaisa Ferrari, que é neurologista, para a gente entender o que está acontecendo. Bem-vinda, doutora. Obrigada. A gente já vai falar aqui de algumas questões associadas, mas de fato, o que vocês têm percebido, né, que está contribuindo para esse aumento? Bom, em primeiro lugar, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre isso aqui no seu programa. O AVC é uma doença muito prevalente, como você falou, e a vida inteira foi uma doença mais de idosos. E a gente sabe que ela acontece em pessoas mais jovens também, mas esse número vem aumentando de uma forma importante, né? E nós temos vários fatores que contribuem para esse aumento. Estilo de vida, alimentação, existem também os fatores genéticos que influenciam. Tem. Esses são os não modificáveis, né? Você nasce com a sua genética e você não tem que mudar aquilo. Mas existem vários outros fatores de risco que também influenciam no risco de AVC e que a gente pode modificá-los. E eu acho que a gente precisa orientar a população com relação a eles, saber quais são, como eles influenciam, para a gente ter um limite nesse número, né? Isso não pode continuar da forma com que está. A gente vai abrir aqui, então, né, esses alertas, mas pensando aqui, como eu acabei de citar na nota, pós-pandemia mudou muita coisa. Então, vocês acham que isso pode ter contribuído de certa forma? Porque eu acho também que tudo que é associado a questões ligadas a doenças, enfim, problemas que a gente tem, o estresse está sempre ali, né, Sem doutora? dúvida nenhuma. E a pandemia trouxe um estresse, assim, inexplicável. Você sabe que muitas pessoas me perguntam se foi o Covid, se foi a vacina, o que foi que teve tanto aumento de doenças em geral. O AVC é uma doença, né, entre várias. E eu acredito que o estresse e a questão emocional influencia demais, porque vocês vão ver com relação aos fatores de risco que o próprio emocional está relacionado a vários deles, né? Então, essa questão da pandemia fez sim diferença nesse aumento, porque nós vivemos uma coisa absurda, horrível, né? E eu acho que a gente ainda está se recuperando aos poucos disso. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, enfim, aconteceu uma vez, a gente sabe que é possível acontecer, não é verdade? Nós vivemos, né? Então, as pessoas acham, a vacina acabou. Não, os profissionais de saúde, nós continuamos tomando a vacina, existem novas variantes, enfim, não é uma coisa totalmente resolvida, né? E olha, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? Por isso, a importância dessa pauta, a gente já vai começar aqui pelo primeiro, né, alerta, a gente sabe, né? Fumar e excesso de álcool, combinação. É uma combinação muito ruim. Vamos falar agora, então, dos fatores de risco. O que pode aumentar a chance da pessoa ter um AVC? Tanto a pessoa mais velha quanto a pessoa mais jovem aqui no caso. O tabagismo é, assim, conhecido um fator de risco para várias doenças, desde doenças pulmonares, cardiovasculares e neurológicas. Associado com o álcool, ele aumenta de 2 a 3 vezes o risco de acidente vascular cerebral. Então, pensando neste sentido, a nova geração fuma muito menos do que as gerações anteriores, né? Eu acho que a gente já vem melhorando. Em contrapartida, o uso de álcool aumentou muito. Então, é uma coisa que a gente tem que estar orientando, tem que estar educando, tem que estar... tem problema fazer o uso de álcool ocasionalmente numa festa? Não. Mas o que não pode é fazer um uso regular e abusivo
da substância. Vamos deixar aqui, a gente vai voltando, vocês vão mandando mensagens. Eu não te perguntei a respeito do sexo, assim, mulheres e homens, se vocês conseguem ver uma diferença. Sim, faz diferença. Homens têm mais AVCs do que as mulheres no geral, tá? Mas nessa faixa etária mais jovem, tem alguns detalhes que podem fazer a mulher ultrapassar o homem neste sentido. Mulheres pós-parto, no puerpério, a própria grávida pode ter um risco maior por aumentar a coagulabilidade no sangue, pode ter um risco maior de ter AVC. E o uso de anticoncepcional oral, principalmente nas jovens, adolescentes, pode aumentar também o risco. Então, nessa faixa etária, às vezes a mulher chega a passar o homem. Vamos aqui para o segundo, meninos, olha lá. Uso de drogas. Esse é um assunto, assim, muito polêmico, né? Porque as pessoas usam produtos recreacionais, drogas ilícitas, e acham que só tem o barato, que só tem a parte boa da droga. Mas drogas como a cocaína é muito frequente, principalmente se usada na forma de fumo, e a heroína tem um risco muito aumentado de causar AVC. Eles causam uma vasoconstrição cerebral e aí acaba diminuindo o fluxo sanguíneo e causando infarto. Olha só. Tem que te perguntar da maconha, né, doutora? Porque, enfim, não é assunto do Você Bonita as questões aí de permissão e etc., né, de leis e as coisas que estão acontecendo, mas a gente está falando de um assunto e aqui está o uso de drogas, então, e a maconha? A maconha tem menos influência no AVC. Ela tem é um fator de risco bem menor do que essas outras, como a cocaína e a heroína, como eu falei. Tá certo. Vamos para a próxima, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV e... lá que você citou, né? A pílula anticoncepcional. Exatamente. E assim, não é qualquer pílula anticoncepcional que interfere. São aquelas com estrógeno e com estrógeno em dose alta. Então, você pergunta, mas eu tenho uma filha adolescente que está iniciando a idade sexual agora, e aí eu não posso, eu falo para usar camisinha, mas a gente nunca sabe se vai usar ou não, né? Quem tem filho adolescente sabe. E aí, como que a gente faz? Não tem método contraceptivo? Tem. Os ginecologistas são especialistas nisso e sabem que principalmente as pílulas com a progesterona têm um risco muito menor. Então, não usar os anticoncepcionais orais com estrogênio em doses altas para tentar diminuir esse risco. Essa com progesterona, doutora, é aquela que as mulheres que estão amamentando podem tomar, certo? Exatamente. Né? Quando a gente tem filho e começa a amamentar, a gente usa a pílula de progesterona para evitar, então, essa que é a ideal para ser usada. Interessante isso, a gente nunca tinha abordado, fala nessa questão das adolescentes. É uma preocupação mesmo, Com né, certeza. no início da vida sexual, a gente sabe disso. E a gente nunca pensa que um adolescente vai ter um AVC, né? Então. E tem. Adolescente, até crianças, neonatos, acontece em todas as idades. Fiquem atentos. Vamos botar a perguntinha do público já a gente abre a caixinha. Quem escreveu pra gente, olha lá. Josiane, obrigada, beijo pra você. Jovens e adultos com enxaqueca, com aura, tem mais possibilidade de ter AVC? Que pergunta maravilhosa. Sim, Josiane, muito importante essa pergunta, porque com certeza você conhece alguém ou você tem enxaqueca, ou na família, ou uma vizinha. Enxaqueca é uma doença bem prevalente na população e quem tem enxaqueca tem um risco maior de ter AVC por problemas vasculares. A enxaqueca ela tem mecanismos de ação que tem lesão endotelial e isso acaba aumentando a chance de ter. Então, tratamos a enxaqueca que ajuda também a diminuir esse risco. Entendendo qual é o gatilho. Exatamente. Né, doutora? Que vai disparar o gatilho e tentando diminuir ali aquele gatilho. Exatamente. A enxaqueca tem vários fatores de risco também, né, para a dor de cabeça. Então, cada pessoa tem o seu, você entende o que faz melhorar a sua dor de cabeça e com isso você diminui o risco da enxaqueca e de doenças secundárias a ela. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá. Pati, um beijo. Beijo pra Pati, querida. O AVC em jovens é mais perigoso do que em idosos? Mais perigoso, acho que não é a palavra. Eu acho que
apesar de ser menos frequente, não é menos importante, porque o AVC ele pode causar complicações, incapacidades físicas, emocionais, a cognição pode ser afetada, a memória pode ser afetada. Então, eu acho que é muito preocupante porque a pessoa está na fase que ela tem muito tempo ainda de produtividade na vida, né? Então, eu acho que ela é mais preocupante porque a gente tem que fazer um serviço de reabilitação muito intenso, não só na parte física, mas na parte emocional, cognitiva, atencional. Então, eu acho que essa questão é uma questão que a gente tem que lidar nessa faixa etária. Eu vou abrir a última e já a gente continua até o final com as perguntinhas do público. Mandem pra gente no @VocêBonitaTV. E o que aparece sempre, né? Obesidade e sedentarismo está associado a praticamente todas as doenças. Assim como tabagismo e etilismo, obesidade e sedentarismo. E aqui a gente coloca junto porque uma leva a outra. É fator de risco para todas as doenças cardiovasculares, seja ela do coração, do nível do periférico, membros inferiores e superiores ou neurológicos. Diz hoje que o sedentarismo, estudos mostram que o sedentarismo ele está relacionado tanto a doenças cardiovasculares como a, por exemplo, a doenças de memória, Alzheimer. A pessoa sedentária e com pouca escolaridade tem um risco muito aumentado de evoluir até com demências na idade adulta e idosa. Então, vamos fazer atividade física, vamos melhorar a parte emocional, vamos melhorar a alimentação. Eu acho que esses são vários fatores que são facilmente modificáveis, que a gente consegue fazer e que a gente consegue diminuir o risco de uma doença que é gravíssima e que pode ser fatal em muitos casos, exatamente. E no fundo, gente, é uma questão que a gente não consegue fazer um check-up, o exame, como é que está, como é que é essa assim, parte? A gente até cerebral pode fazer uma prevenção, né? A gente não, assim, não uma tomografia, uma ressonância, mas os vasos como que estão, o colesterol, quem tem hipertensão arterial, controle da hipertensão. Então, esses são fatores que a gente vê anteriormente e consegue controlar para tentar evitar com que tenha. Então, quem teve o AVC já teve o AVC. Né? A gente tem que cuidar para reabilitar. Mas a próxima preocupação é evitar com que tenha novos AVCs, porque se você já teve um, você pode ter mais. A recorrência é frequente. Então, a gente tem que atuar muito na prevenção. Tá certo. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Ana Lúcia, obrigada, um beijo. Praticamente toda a minha família faleceu de AVC. Com toda essa genética, posso fazer reposição hormonal? Sabe que eu ia tocar no assunto da reposição hormonal e até do chip da beleza, doutora? Ana Lúcia, é uma pergunta muito importante, né? Na verdade, vai depender do motivo pelo qual a sua família teve AVC. Porque não necessariamente tem a ver com o hormônio. Se seus familiares têm pressão alta, têm diabetes mellitus, são sedentários, outros fatores de risco, pode ser que esses sejam os fatores de risco do AVC na sua família. Ou, às vezes, tem um AVC hemorrágico por hipertensão. Enfim, a reposição hormonal, ela vai depender da causa do AVC, né? A questão do chip da beleza, eu acho que hoje em dia todo mundo já perdeu a mão com relação a isso. A gente pensa que uma reposição hormonal é uma coisa. O chip da beleza, a gente não tem mais um controle. Você pode colocar uma quantidade, você não sabe. Qualquer coisa você pode pôr lá dentro e a quantidade que você também não tem um limite. Então, é arriscado, pode aumentar o risco. Eu acho que, acho que é a Ana Luísa, né? Se ela puder conversar com o médico dela, fazer uma avaliação dos outros fatores de risco, ver se tem necessidade da reposição hormonal e da quantidade de hormônio que precisa ser reposta, né? Então, pode fazer, mas com todos esses cuidados. Tá certo. Tem uma última perguntinha, a gente tem um minutinho, doutora, mas vai. Vamos lá. Vanessa, um beijo, obrigada. Tenho problema de varizes, existe mais chance de ter AVC? Não, não necessariamente, porque as varizes elas ocorrem por uma insuficiência periférica dos vasos sanguíneos, né? E não necessariamente isso vai acontecer intracerebral. Então, tem que cuidar das varizes, a não ser que ela tenha
problema cardiológico, que daí pode ter uma varize, ter uma trombose, e aí o êmbolo vai e passa para o cérebro. Mas se não... Se não, ela está tranquila. Vou agradecer a doutora, uma pauta maravilhosa, né? Acho que sanando todas as dúvidas aí, e que a gente possa sempre, gente, é o que a gente fala, né? Dar o nosso melhor. Com certeza. Né? Dentro de tudo isso que a gente sabe que é o que funciona, que é o que, né, vai diminuir os riscos. Doutora Thaisa Ferrari Marinho, neurologista, é esse mesmo? É esse site doutormurilomarinho.com.br. Doutor abreviado murilomarinho.com.br. O site vocês encontram o trabalho da doutora. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Viu?